Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de processo penal. Hoje nós vamos para a segunda parte da nossa aula de inquérito policial. Bora lá então? Na aula passada sobre inquérito, a gente trabalhou sobre o conceito, natureza jurídica, finalidade, valor probatório, a questão das provas cautelares, não repetíveis, antecipadas, todas as características do inquérito policial, trabalhou como que se inicia o inquérito policial e ainda tratou das diligências investigatórias e da questão da identificação criminal. E fechamos a nossa aula passada trabalhando com a incomunicabilidade do indiciado preso. Hoje a gente vai continuar nossa aula trabalhando aqui com o indiciamento. O que é o indiciamento no inquérito policial? Indiciar é atribuir a autoria ou a participação de uma infração penal a determinada pessoa. Então, o indiciamento é quando a autoridade policial diz que fulano foi o autor ou o partícipe daquele delito. Vejam que, para indiciar determinar a pessoa, eu preciso ter essa pessoa determinada. Eu não posso fazer um indiciamento aleatório. A autoridade policial, ela tem que ter elementos de informação suficientes que apontem aquela pessoa como autora do delito. Não pode ser baseado em meras suposições. Para indiciar alguém, eu tenho que ter quase que um juízo de certeza para promover o indiciamento. Então, o indiciamento, ele é atribuir a autoria ou participação de uma infração penal a uma determinada pessoa. Isso está previsto no artigo 2º, parágrafo 6º da Lei 12.830, que trata da investigação pelo delegado de polícia. E o parágrafo 6º do artigo 2º diz que o indiciamento é privativo do delegado de polícia, ou seja, somente o delegado de polícia pode promover o indiciamento, não será o Ministério Público, não será o juiz, não será um outro terceiro. É o delegado de polícia quem promove o indiciamento e dar-se-á por um ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e as suas circunstâncias. Ou seja, o delegado de polícia, além de ter um quase juiz de certeza para determinar aquela pessoa, não se basear somente em hipóteses, em suposições, ele deve fundamentar o ato do indiciamento, ok? E quais são as limitações para esse indiciamento? Ou será que existem limitações ao indiciamento? Ou eu posso indiciar todo mundo que eu quiser, desde que eu tenha certeza que aquela pessoa foi autora ou partícipe do fato? Posso promover o indiciamento de todo mundo? Claro que não. O indiciamento, ele apresenta algumas limitações. Regra geral, o indiciamento ele é possível em face de qualquer pessoa. Qualquer pessoa que entenda que participou daquele fato, foi autora daquele fato, o delegado de polícia poderá indiciar. Porém, dentro da nossa legislação, a gente tem algumas exceções. A primeira delas é em relação aos procedimentos do juizado especial criminal, ou seja, o termo circunstanciado. Em relação às infrações de menor potencial ofensivo, não será instaurado inquérito para apurar aquela prática delitiva, mas sim o TC, que é um procedimento mais simples que o inquérito policial. No termo circunstanciado, a gente não trabalha com indiciamento, a gente deixa isso somente para a sede de inquérito policial. Então, a primeira exceção a essa regra do indiciamento é em relação aos procedimentos do GCRIM. Lá no termo circunstanciado, a gente não fala em indiciamento, ok? Uma segunda limitação ao indiciamento é em relação aos membros do Ministério Público e magistrado. Segundo as leis que orientam a carreira do Ministério Público e da magistratura, elas trabalham com a hipótese que membros do Ministério Público e magistrados não poderão ser indiciados em inquérito policial. A autoridade policial, ao longo das diligências investigativas, se tomar conhecimento, se chegar a seu conhecimento que um membro do Ministério Público ou um magistrado participou daquele delito, deve encaminhar cópias para o superior do Ministério Público e para o Tribunal
competente para que eles façam essa apuração em relação ao fato. Então, a autoridade policial, ela não pode indiciar membros do Ministério Público e magistrados. E ainda, uma terceira limitação quanto ao indiciamento são as pessoas com foro por prerrogativa de função aqui. Essa questão ela foi discutida na questão de ordem no inquérito 2411, lá no STF. E o STF, nessa questão de ordem aqui, entendeu que há necessidade de autorização do ministro ou desembargador relator para início do inquérito e indiciamento. Ou seja, se eu não tiver essa autorização do ministro ou do desembargador, eu não posso instaurar um inquérito policial e muito menos indiciar alguém que detenha foro por prerrogativa de função. Então, o indiciamento, que é aquele ato para imputar a autoria ou a participação de uma infração penal a uma pessoa determinada, regra geral, pode ser feito em face de qualquer pessoa, com exceção dessas questões que a gente viu aqui. Os procedimentos do GCRIM, MP e magistrados e pessoas com foro por prerrogativa de função. Em relação a essas questões aqui, o indiciamento não poderá ser realizado. Ok? E dentro dessa questão de indiciamento, ora, a gente pode trabalhar também com a questão do desindiciamento. Pode a autoridade policial, depois de indiciar alguém, desindiciar essa pessoa? Sem problemas nenhum. A doutrina majoritária diz que, de repente, a pessoa foi indiciada já lá no início do inquérito policial. Se ao longo das diligências investigatórias ficar demonstrado que essa pessoa não teve participação na prática delitiva, poderá ser oferecido o desindiciamento. Poderá ser promovido, então, o desindiciamento dessa pessoa aqui. Retirar ela como provável autor ou partícipe daquele fato, ok? E já se encaminhando aqui para o final do nosso estudo de inquérito policial, a gente precisa trabalhar com a questão da conclusão do inquérito policial. Como que eu vou concluir esse inquérito após a realização de todas as diligências investigativas? Primeira coisa, dentro da conclusão do inquérito policial, é que a gente precisa trabalhar com o prazo do inquérito. Lembra que a aula passada a gente trabalhou com as características do inquérito policial e eu mencionei para vocês que o inquérito policial é um procedimento temporário, ou seja, que tem prazo para ser concluído? Ok, e qual é esse prazo que a gente tem, que a autoridade policial tem para concluir um inquérito policial? Vamos lá? O artigo 10 do Código de Processo Penal diz o seguinte: que o inquérito policial ele deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado estiver preso ou no prazo de 30 dias quando o investigado estiver solto. Então, o nosso Código de Processo Penal, ele trabalha aqui com 2 prazos para a conclusão do inquérito policial. 10 dias quando o investigado ele estiver preso, 30 dias quando o investigado ele estiver solto. Então, tratando-se aqui de modo geral, o delegado de polícia, quando o investigado ele estiver preso, tem 10 dias para concluir o inquérito e no caso do investigado solto, o delegado de polícia tem 30 dias para concluir o inquérito policial. Por isso, ele é considerado um procedimento temporário. Veja que eu tenho prazos para terminar, para concluir esse inquérito aqui, ok? Só que dentro dessa questão aqui de prazos, a gente tem que cuidar com algumas questões. Primeira delas é que a gente tem diversos procedimentos dentro da nossa legislação, procedimentos diferentes. E os prazos dentro disso aqui podem ser alterados. Então, o prazo, como regra geral, é de 10 dias preso, 30 dias soltos. Porém, quando eu estiver trabalhando com procedimento da Justiça Federal, o prazo ele é um pouquinho diferente. O artigo 66 da Lei 5.010 de 1966 diz que na Justiça Federal o prazo para conclusão do inquérito será de 15 dias quando o indiciado estiver preso, podendo ser prorrogado por mais 15 dias.
Então vejam que dos procedimentos da Justiça Federal, o prazo ele é diferente, o prazo ele é alterado, já que eu tenho um artigo tratando especificamente dos procedimentos na Justiça Federal e trazendo um prazo diferente aqui. Esse artigo ele não fala nada a respeito do investigado solto. Então, nessa hipótese aqui, a gente aplica subsidiariamente aquilo que está previsto lá no artigo 10 do CPP, qual seja 30 dias se o investigado estiver solto. Então, é um procedimento comum da Justiça Estadual. Voltamos para o artigo 10. A autoridade policial tem 10 dias se o sujeito estiver preso e 30 dias se estiver solto. Em um procedimento da Justiça Federal, 15 dias preso e 30 dias solto. E aí uma pergunta que aparece aqui é a seguinte. No artigo 66, ele fala lá que o prazo será de 15 dias, podendo ser prorrogado por mais 15. Então, no caso de preso, eu tenho 15 mais 15 e solto eu tenho 30 para concluir o inquérito. Lá no artigo 10, não fala nada. Fala que terá 10 dias para concluir se estiver preso e 30 solto. A pergunta é, esses prazos aqui poderão ser prorrogados? Vejam que lá o artigo 66 fala, o artigo 10 não fala nada. E agora, posso prorrogar esses prazos aqui ou não? Então, vamos entender essa questão aqui. Quando se tratar de investigado solto, não há problema nenhum com a prorrogação de prazo, já que não vai haver um constrangimento ilegal, um prazo maior lá dentro da prisão para o sujeito, para manter ele preso até que eu conclua essas investigações. Então, quando se tratar de investigado solto, a doutrina e a jurisprudência entendem que é possível sim a prorrogação desse prazo aqui, a depender da complexidade da causa. Então, se de repente o delegado de polícia não consegue concluir o inquérito policial dentro do prazo de 30 dias, em razão da complexidade do fato, ele pode pedir a prorrogação desse prazo aqui para o Ministério Público e para o magistrado. Então, em relação ao prazo do investigado solto, não há problema nenhum em relação à sua prorrogação. No procedimento da Justiça Federal, a gente também não tem problema nenhum, já que o próprio artigo 66 trabalha com a hipótese de prorrogação do prazo para a conclusão do inquérito. A questão é, aqui no procedimento comum da Justiça Estadual, posso prorrogar o prazo de 10 dias? Em regra, a doutrina majoritária diz que não. Eu não poderia prorrogar, já que o sujeito está preso e o artigo 10 não fala nada em prorrogação. Mas a doutrina agora mais moderna vem trabalhando que, a depender da complexidade do fato, poderia sim esse prazo aqui ser prorrogado para que a autoridade policial termine as diligências investigatórias. Mas cuidado, que segundo o artigo 10, não há prorrogação do prazo aqui de 10 dias, somente no caso de procedimento da Justiça Federal, ok? Ainda dentro desses procedimentos especiais, a gente tem o procedimento da Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006, que lá no artigo 51 diz o seguinte: o inquérito policial será concluído no prazo de 30 dias, se estiver preso, e 90 dias se estiver solto. E já no seu parágrafo único diz que os prazos poderão ser duplicados. Então, na Lei de Drogas, novamente, tem o prazo de 30 dias para conclusão se o investigado estiver preso e 90 dias se ele estiver solto. E aqui, como eu falei lá no procedimento da Justiça Federal, aqui os prazos podem ser duplicados. Então, na Lei de Drogas, eu também tenho a possibilidade de prorrogação dos prazos para a conclusão do inquérito, tanto no caso de investigado preso, como no caso de investigado solto, ok? Ainda dentro dessa diversificação de prazos, nós temos que cuidar com os procedimentos que apuram a prática de crimes contra a economia popular. Lá no artigo 10, parágrafo 1º da Lei 1521 de 51,
Parágrafo 1º diz que os atos policiais deverão terminar no prazo de 10 dias, estando o sujeito preso ou solto. Aqui, pouco importa se está preso ou solto o investigado. O inquérito policial deverá terminar no prazo de 10 dias. E essa lei não fala nada a respeito da prorrogação. Então aí a gente tem que trabalhar com as circunstâncias do caso concreto. A dependendo da complexidade do fato, o delegado ele pode postular pela prorrogação desse prazo aqui, mesmo no caso de investigado preso. Mas sempre depende aqui da complexidade do caso concreto, ok? Então a questão de prazos aqui, a gente tem que cuidar com os procedimentos especiais. Segundo o Código de Processo Penal, o inquérito policial deverá ser concluído no prazo de 10 dias, se o investigado estiver preso, 30 se estiver solto. Já na Justiça Federal, eu tenho o prazo de 15 dias para conclusão no caso investigado preso e 30 dias no caso de solto. Lembrando que aqui na Justiça Federal tem a possibilidade expressa de prorrogação do prazo de inquérito, mesmo no caso de investigado preso. Lá na Lei de Drogas, prazo de 30 dias para o investigado preso e 90 dias para o investigado solto. E ambos os prazos aqui poderão ser duplicados. Então, se houver necessidade, a autoridade policial pode postular pela prorrogação do prazo para a conclusão do inquérito policial. E ainda, nos crimes contra a economia popular, a gente também tem uma previsão especial, que nesse caso o inquérito policial deverá ser concluído em 10 dias. Pouco importante se o sujeito está solto ou está preso. E não há previsão aqui de prorrogação. Tudo vai depender da questão do caso concreto, ok? Dentro dessa questão de prazos aqui, surge um probleminha em relação à prisão temporária decretada em inquérito que apura a prática de crimes hediondos ou equiparados. E por que eu tenho um problema aqui? Ora, a prisão temporária decretada para apuração de crimes hediondos ou equiparados, ela tem o prazo de até 30 dias, podendo ser prorrogada por igual período. Ou seja, o sujeito ele pode ficar preso por até 30 dias e mais 30. Pode ficar preso por até 60 dias. E aí, como eu faço aqui para conclusão desse inquérito policial? Eu tenho que terminar no prazo de 10 dias, que seria um prazo para investigado preso, termina no prazo de 30 ou posso levar até 60 dias para terminar esse inquérito aqui. Nesse caso aqui, a doutrina majoritária vem trabalhando com a hipótese que o inquérito ele pode ser concluído no prazo de até 60 dias. Enquanto perdurar a prisão temporária, o delegado de polícia tem esse prazo para concluir o inquérito policial. Então, enquanto durar o prazo de temporária, é o prazo que o delegado de polícia tem para concluir o inquérito policial. Se o sujeito ficar preso por até 60 dias, é 60 dias que o delegado de polícia tem para concluir o inquérito policial. No caso de um investigado preso temporariamente num delito hediondo ou equiparado. Ok? Então essa é a questão de prazos aqui do inquérito policial. Tem que tomar cuidado com as previsões especiais da Justiça Federal, Lei de Drogas, crime contra a economia popular e ainda aqui no caso de crimes hediondos e equiparados. A gente tem diversos prazos, então, na nossa legislação para a conclusão do inquérito. Ainda quanto à conclusão do inquérito policial, a gente precisa trabalhar com o relatório da autoridade policial. O artigo 10, parágrafo 1º do Código de Processo Penal diz que a autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará esses autos ao juiz competente. Então, depois que terminou todo o inquérito policial, a última peça que será juntada será o relatório elaborado pela autoridade policial aqui. O Bruno Zanotti diz que esse relatório ele não tem uma forma específica para ser elaborado, mas alguns requisitos devem ser observados na elaboração desse relatório para a autoridade policial. Primeira coisa, o delegado tem que narrar os fatos e as diligências que foram praticadas,
fala por que foi dado início àquele inquérito policial, quais foram as diligências realizadas, de repente por que determinada diligência não foi realizada. Então o delegado começa narrando o fato e indicando quais diligências investigatórias foram ou não realizadas. Uma segunda necessidade desse relatório, segundo o Bruno Zanotti, é que o delegado promova a análise dos requisitos que compõem o crime, respeito de fato típico, ilícito e culpável. Ora, se o delegado de polícia é um bacharel em direito, ele tem total condições de fazer essa análise aqui dos requisitos que compõem o crime e emitir um juízo de valor acerca daquela prática delitiva. Majoritariamente, a doutrina vai dizer que o delegado ele não pode emitir um juízo de valor no relatório final, que deveria simplesmente fazer uma síntese dos fatos, apontar as diligências que foram realizadas e apontar as diligências que não foram. De repente, uma testemunha não foi ouvida, mas pode ser encontrada em determinada localidade, e se limitaria a isso, sem emitir qualquer juízo de valor. A doutrina mais recente vem trabalhando com essa possibilidade aqui do delegado fazer essa análise dos requisitos que compõem o crime. Ainda, o Bruno diz que o delegado pode fazer a tipificação do fato, apontar em qual artigo estaria em curso o indiciado, falar, olha, diante de tudo que foi apurado, o delito se enquadra na tipificação prevista lá no artigo tal do Código Penal ou da legislação extravagante. Ainda, se até agora o delegado não promoveu o indiciamento, pode promover o indiciamento no relatório final e postular por eventuais pedidos de prisão preventiva, busca e apreensão, alguma coisa que seja necessária para a investigação policial. Então, o delegado de polícia vai elaborar esse relatório final, contendo todos esses requisitos aqui apontados pelo Bruno Zanotti. Vai apontar a narração dos fatos, as diligências realizadas, a análise dos requisitos do crime, a tipificação e, se for o caso, o indiciamento e a representação por algumas medidas cautelares. Ok? Uma questão que aparece aqui dentro do relatório é necessário exaurir toda a produção de elementos de informação? O delegado tem que ter produzido todos os elementos de informação possível para aí concluir o inquérito, realizar o relatório e encaminhar para a autoridade competente? Não é necessário exaurir toda a produção dos elementos de informação. De repente, se uma testemunha não pôde ser ouvida, o delegado aponta isso no seu relatório, falando que, olha, determinada testemunha não foi ouvida pelos motivos tais, mas ela pode ser encontrada nesse endereço aqui, e aponta onde essa testemunha pode ser realizada. E diz por que algumas diligências investigatórias, alguns elementos de informação não foram produzidos. Mas não há a necessidade de exaurir toda a produção de elementos de informação, ok? Então, a última peça a ser juntada no inquérito policial vai ser o relatório da autoridade policial, que ela vai relatar tudo o que aconteceu ao longo do inquérito policial, ok? Cuidado que, na Lei de Drogas, no artigo 52, inciso 1, a Lei de Drogas ela traz alguns requisitos mínimos que devem conter nesse relatório elaborado pela autoridade policial no momento de conclusão do inquérito policial. E quais seriam esses requisitos mínimos que a Lei de Drogas exige para a elaboração do relatório policial? Veja que o inciso 1 diz que a autoridade policial relatará sumariamente as circunstâncias do fato, justificando as razões que levaram à classificação do delito, indicando a quantidade e a natureza da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente. Então, no caso da Lei de Drogas aqui, o delegado ele deve emitir um juízo de valor no seu relatório final. Diferente do que a doutrina fala para os outros procedimentos, em que o delegado não deve emitir um juízo de valor, na Lei de Drogas, a própria lei determina que o delegado exerça esse juízo de valor ao elaborar o relatório final, que tem que conter esses requisitos mínimos aqui: a quantidade de droga apreendida, o local em que foi a apreensão, as circunstâncias em que ocorreu toda a prática delitiva.
ok? Ainda na conclusão do inquérito policial, quem é o destinatário do inquérito? Para quem que o delegado vai encaminhar o inquérito policial após concluir, após elaborar o relatório, fechar o inquérito? Para quem que o delegado encaminha esse inquérito policial? O artigo 10, parágrafo 1º, diz que a autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará os autos ao juiz competente. Cuidado com essa questão aqui. O nosso código ele já é muito antigo, foi elaborado ainda quando prevalecia a questão do sistema inquisitório. Com a Constituição Federal de 88, e agora a gente adotando o sistema acusatório, os autos de inquérito policial deverão ser encaminhados não ao juiz competente, mas ao Ministério Público, que é titular da ação penal pública. Então, quando o delegado de polícia ele concluir um inquérito em que apure a prática de um delito de ação penal pública, ele deve encaminhar os autos ao Ministério Público, que é o titular da ação penal, e não ao juiz competente. Então, esse trâmite deve ser realizado entre delegado e Ministério Público. Caminha para o Ministério Público para ver se vai haver a propositura da ação penal ou não. Então, esse artigo 10, parágrafo 1º, ele deve ser relido. Exclui esse juiz competente e diz que o delegado vai encaminhar os autos de inquérito para o Ministério Público. Inclusive, a Resolução 63 do Conselho da Justiça Federal já trabalha com essa hipótese, que os autos de inquérito tramitem entre delegado e Ministério Público Federal, que não há necessidade de passar primeiro para o juiz competente, para daí o juiz encaminhar para o Ministério Público. Então, o destinatário dos autos de inquérito policial é o titular da ação penal. Nesse nosso caso aqui, o Ministério Público. Mas e se eu estiver trabalhando com ação penal privada, Magda? Para quem que eu mando inquérito? Mando inquérito lá para casa da pessoa? Olha, pessoa, concluiu o inquérito policial, faça o que você quiser. Claro que não. O artigo 19 do Código de Processo Penal diz que, nos crimes em que não couber ação pública, os autos de inquérito serão remetidos ao juízo competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou do seu representante legal, ou serão entregues ao requerente, se o pedir, mediante traslado. Então, ao concluir um inquérito policial que apura a prática de um delito de ação penal privada, o delegado vai encaminhar os autos de inquérito ao juízo competente, aguardando a iniciativa do querelante ou de seu representante legal. Ou ainda, se for o caso, o querelante pode postular cópias do inquérito policial junto da autoridade policial, que vai fornecer essas cópias para que possa oferecer de repente a queixa-crime em juízo, ok? Então, os destinatários do inquérito: Ministério Público, nos crimes de ação penal pública, e ao juízo competente nos casos de ação penal privada. E os autos de inquérito ficam lá, aguardando a iniciativa do querelante, ok? Encaminhados os autos ao Ministério Público aqui, ao titular da ação penal, quais providências podem ser adotadas pelo Ministério Público ao receber o inquérito policial pelo delegado de polícia? O que o Ministério Público pode fazer? Primeira coisa, o Ministério Público pode oferecer a denúncia, dar início a uma ação penal contra o indiciado. Então, o Ministério Público tem uma primeira providência que pode ser adotada, é o oferecimento da denúncia. Uma segunda providência que pode ser adotada ainda pelo Ministério Público é o pedido de arquivamento dos autos de inquérito. De repente, o Ministério Público visualiza que não há lastro probatório mínimo para iniciar uma ação penal contra determinada pessoa, o Ministério Público pode promover o pedido de arquivamento do inquérito policial. Uma terceira hipótese ainda, o Ministério Público pode requerer mais diligências. O Ministério Público recebe os autos de inquérito policial, olha lá e fala: tá faltando alguma coisa. Eu ainda não tenho um lastro probatório mínimo para oferecer denúncia, mas eu acho que se realizada mais diligências a gente consegue um lastro probatório mínimo. Então o Ministério Público pode requerer mais diligências também ao delegado de polícia.
Inclusive, o artigo 16 do Código de Processo Penal trabalha com essa hipótese, ao dizer que o Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências, imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Então, quando essas diligências forem imprescindíveis, o Ministério Público pode, ao invés de oferecer a denúncia ou pedir pelo arquivamento, postular novas diligências. Uma outra possibilidade ainda que o Ministério Público vai exercer ao receber os autos de inquérito policial é um pedido de declinação de competência. O Ministério Público, repente, o Ministério Público Estadual recebe um inquérito que está apurando um crime de competência federal. O Ministério Público pede que seja encaminhado ao juízo competente, já que ele não é competente para atuar naquele caso em específico. E também pode suscitar um conflito de atribuições, quando eu tenho um conflito aqui entre ministérios públicos. De repente, o Ministério Público recebe um delito que está, um inquérito policial em que se apurou a prática de homicídio, mas ele trabalha com a questão de crimes de trânsito. Ele fala, olha, não é da minha competência isso aqui. O Ministério Público do Trabalho é especializado nisso, então não é de minha atribuição esse inquérito aqui. E pede para que seja encaminhado ao Ministério Público competente para apurar aquele delito, ok? Então essas são as providências que o Ministério Público pode adotar. Oferecer a denúncia, pedir o arquivamento do inquérito policial, requisitar mais diligências para o delegado de polícia, pedir que os autos de inquérito sejam encaminhados para o juízo competente ou ainda suscitar um conflito de atribuições, porque entendem que naquele caso não é a atribuição dele, não é da especialidade ali daquela promotoria que seja encaminhada para a promotoria que detém a atribuição necessária para esse caso aqui. Tudo bem? Falamos ali que uma das providências que podem ser adotadas pelo Ministério Público é o pedido de arquivamento dos autos de inquérito policial. E como que funciona esse arquivamento do inquérito policial? Primeiramente, o arquivamento ele é um ato complexo. Como assim um ato complexo? Ele depende da manifestação de duas partes. É o Ministério Público quem postula pelo arquivamento, faz o pedido de arquivamento, mas quem determina o arquivamento é o juiz competente. Então eu preciso de duas manifestações aqui para que o arquivamento possa ocorrer. Por isso ele é considerado um ato complexo. Primeiro, manifestação do Ministério Público. Segundo, a determinação do juiz para o arquivamento. Ok? E quais são os fundamentos que podem levar o arquivamento de um inquérito policial? Dentro do Código de Processo Penal, a gente não tem um artigo específico que fale, olha, diante dessas circunstâncias aqui, o Ministério Público vai poder postular pelo arquivamento do inquérito policial. Eu não tenho essas hipóteses aqui. Então, o que a gente faz? A gente aplica analogicamente os artigos 395, que trata da rejeição da peça acusatória, e o 397, que trata da absolvição sumária. Ora, quando eu não tenho lastro probatório mínimo para oferecer uma denúncia, por exemplo, quando o fato é atípico, quando há uma excludente de licitude, uma excludente de culpabilidade, o Ministério Público ele pode postular então pelo arquivamento do inquérito policial, seguindo o que dispõe os artigos 395 e 397 do Código de Processo Penal, ok? E quais são as modalidades de arquivamento que existem no nosso ordenamento jurídico? A primeira delas é o arquivamento direto, previsto lá no artigo 28 do Código de Processo Penal. O arquivamento direto é aquele pedido formulado pelo Ministério Público e aí o juiz acata esse pedido e determina o arquivamento dos autos de inquérito policial. O Ministério Público faz o pedido de arquivamento e o juiz acata esse pedido determinando o arquivamento dos autos de inquérito policial. Uma segunda modalidade ainda dentro do arquivamento direto é na hipótese do juiz não concordar com o pedido de arquivamento postulado pelo Ministério Público. De repente o juiz fala, olha,
Não é fato atípico, não. Isso aqui que você configura como crime. Não concordo com esse pedido de arquivamento. E aí, se o juiz não concordar com a promoção de arquivamento promovida pelo Ministério Público, o que ele faz? O artigo 28 traz a resposta para essa questão aqui. Fala lá que o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará a remessa do inquérito ao procurador-geral. E esse vai oferecer a denúncia, vai designar outro órgão do Ministério Público para oferecer a denúncia, ou vai insistir no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender. Então, quando o juiz ele não concorda com o pedido formulado pelo Ministério Público, ele encaminha para o procurador-geral. Aí o procurador-geral ou vai ele oferecer a denúncia, ou vai designar outro promotor para oferecer a denúncia, ou ele vai insistir na hipótese de arquivamento. Quando ele insiste na hipótese de arquivamento, o juiz é obrigado a aceitar. E essa insistência aqui na hipótese de arquivamento também é chamado de arquivamento direto. Então, nós temos arquivamento direto em duas situações. Como o promotor formula o pedido de arquivamento e o juiz aceita, e na outra hipótese é quando o procurador-geral insiste já no pedido de arquivamento formulado pelo promotor anterior e o juiz tem que acatar, ok? Uma segunda modalidade de arquivamento é chamado arquivamento indireto. O que é esse arquivamento indireto aqui? Nesse caso, o Ministério Público, em vez de ele oferecer a denúncia, ele não faz um pedido de arquivamento e não oferece a denúncia. Nesse caso aqui, ele pugna pela remessa dos autos ao juízo competente. O Ministério Público fala, olha, não é da nossa atribuição a apuração desse delito aqui. Digamos que chega para o Ministério Público Estadual um procedimento que está apurando um crime de competência federal. Ao invés de oferecer a denúncia e ao invés de postular pela promoção do arquivamento, o Ministério Público pede a remessa dos autos ao juízo competente. Ao fazer isso, ao pedir essa remessa dos autos de inquérito ao juízo competente, a doutrina entende que isso seria um arquivamento indireto, porque você está arquivando esses autos naquela promotoria ali, mas encaminhando para competente, porque não vai seguir ainda naquele juízo, será encaminhada para um outro. Então aqui, esse caso é o chamado arquivamento indireto, ok? Quando o Ministério Público ele deixa de oferecer a denúncia, deixa de fazer a promoção do arquivamento e pede a remessa para o juízo competente. Ainda nós temos uma terceira modalidade de arquivamento, que é o chamado arquivamento implícito. O que é o arquivamento implícito? O arquivamento implícito, nesse caso aqui, ao oferecer a denúncia, o Ministério Público ele deixa de incluir algum fato ou algum dos indiciados e não fundamenta essa não inclusão. Simplesmente eu tinha 2 indiciados no fato, o Ministério Público oferece denúncia somente contra um, mas não diz por que não ofereceu denúncia contra o outro. Contra esse outro aqui, a doutrina entende que houve um arquivamento implícito. Ora, se ele não foi incluído na denúncia, é porque contra ele foi arquivada aquela situação. Então esse seria o chamado arquivamento implícito, quando o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, deixa de incluir algum fato ou algum sujeito naquela denúncia. Muito cuidado aqui. Essa modalidade de arquivamento não é admitida no nosso ordenamento jurídico. O Ministério Público ele não pode deixar de incluir um fato ou um indiciado na denúncia sem justificar por que ele não está fazendo aquilo. Então, o arquivamento implícito, apesar de existir doutrinariamente para a gente poder trabalhar isso aqui, ele não é permitido na prática. Se o Ministério Público, diante de 2 indiciados, somente oferece denúncia em relação a um, ele tem que justificar por que não está oferecendo a denúncia em relação a outro, ok? Então são essas 3 modalidades de arquivamento que a gente tem aqui: direto, indireto e implícito.
Ainda dentro do arquivamento, eu pergunto para vocês: as partes podem recorrer de uma decisão que determina o arquivamento? Há possibilidade de recurso contra a decisão judicial que determina o arquivamento dos autos? Regra geral, não. Não teria um recurso específico para eu recorrer contra aquela decisão que determina o arquivamento. Mas a gente tem algumas exceções dentro do nosso ordenamento que prevêem a possibilidade de recorrer daquela decisão. Primeira delas, crime contra a economia popular ou contra a saúde pública. Quando o juiz, em inquéritos que apuram crimes contra a economia popular ou contra a saúde pública, ele determina o arquivamento, ele é obrigado a encaminhar essa decisão para o tribunal competente fazer a reanálise. É o chamado recurso de ofício. Então, quando o juiz, nesses casos aqui, determina o arquivamento, obrigatoriamente ele tem que encaminhar essa decisão para o tribunal competente para que o tribunal faça a reanálise dessa decisão aqui, ok? Uma segunda hipótese ainda são nos casos de atribuição originária do Procurador-Geral de Justiça. Nesse caso aqui, quando as atribuições originárias, quando o Procurador-Geral de Justiça ele postula pelo arquivamento, ele deve encaminhar um pedido de revisão ao Colégio de Procuradores, para que eles façam a revisão desse pedido de arquivamento aqui pelo Procurador-Geral de Justiça. E uma terceira hipótese é nos casos de contravenção do jogo do bicho e corrida do cavalo fora do hipódromo, que a Lei 1508 de 51, no artigo 6º, parágrafo único, trabalha com a possibilidade de recurso em sentido estrito. Então, nessas hipóteses aqui, quando houver a determinação do arquivamento, caberá recurso em sentido estrito. Mas, regra geral, não cabe recurso da decisão que determina o arquivamento, ok? Ainda dentro do arquivamento, pode o Ministério Público se retratar do pedido de arquivamento feito? O Ministério Público fez um pedido de arquivamento, antes do juiz analisar, o Ministério Público fala: não, era caso de oferecer a denúncia, quero me retratar desse pedido aqui. Tem essa possibilidade? Não. O Ministério Público ele só vai poder se retratar desse pedido de arquivamento aqui, ou voltar atrás, ou oferecer uma denúncia, no caso de novas provas. A súmula 524 do STF diz que arquivado inquérito policial por despacho do juiz a requerimento do promotor, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. Então, uma vez fornecida a promoção de arquivamento, postulada a promoção de arquivamento, o Ministério Público ele não pode se retratar desse pedido, dessa requisição pelo arquivamento, a não ser que tenham provas novas que permitam dar início à ação penal, ok? Ainda dentro do arquivamento, a gente precisa trabalhar com a hipótese de arquivamento determinado por juiz absolutamente incompetente e certidão de óbito falsa. Se o juiz absolutamente incompetente determina o arquivamento em razão de atipicidade do fato, pode o Ministério Público dar início a uma ação penal, promover o desarquivamento, alegando que o juiz é absolutamente incompetente? Não. Mesmo que o juiz seja absolutamente incompetente para aquele caso, uma vez promovido o arquivamento, não pode ele ser desfeito, a não ser no caso de provas novas. Mesmo que o juiz seja absolutamente incompetente, eu não posso desarquivar e iniciar novamente as investigações contra o acusado sem que eu tenha provas novas, mesmo que o juiz seja absolutamente incompetente. A única exceção é em relação à juntada de certidão de óbito falsa. Se o sujeito junta uma certidão de óbito falsa e aí o juiz determina o arquivamento em razão da extinção da punibilidade daquele sujeito, se tiver notícia que tomar conhecimento que a certidão de óbito é falsa, que o sujeito ainda está vivo, nesse caso o inquérito ele pode ser desarquivado ainda que eu não tenha novas provas, já que nesse caso aqui o indiciado, o investigado, estaria se valendo da própria torpeza
para fugir da aplicação da lei penal. Então, nesse caso, como há o uso de torpeza para fugir da aplicação da lei penal, o inquérito ele pode ser retomado ainda que eu não tenha provas novas. Então, no caso de juiz absolutamente incompetente, eu preciso de novas provas, faz coisa julgada, a determinação de arquivamento promovida por um juiz absolutamente incompetente. E no caso de certidão de óbito falso, eu posso retomar o inquérito, mesmo que eu não tenha provas novas, em razão do uso da torpeza por parte do investigado ou do indiciado. Ok? E aí, nessa questão do arquivamento, posso promover o desarquivamento do inquérito? Ora, como eu já estou aqui falando para vocês, o desarquivamento ele poderá ser realizado, desde que eu tenha provas novas para dar início à ação penal. Inclusive, a redação do artigo 18 do CPP fala: depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. E, novamente, súmula 524, fala que o inquérito não poderá ser retomado senão sem novas provas. Então, claro, é possível sim eu promover o desarquivamento, desde que tenham provas novas que permitam. Se o conjunto probatório permanece o mesmo, eu não vou poder desarquivar esse inquérito policial. Se novas provas surgem, eu posso desarquivar o inquérito, ok? E para fechar essa aula de inquérito policial, só falta a gente ver a questão do trancamento do inquérito policial. O que é esse trancamento do inquérito policial, Magda? Ora, digamos que a autoridade policial dá início ao inquérito policial contra determinada pessoa. No curso do inquérito, a pessoa toma conhecimento disso e vê que aquele fato que está sendo apurado é fato atípico. Ora, a pessoa ela precisa se conformar que tem um inquérito contra ela apurando um fato atípico? Ela pode fazer alguma coisa ou ela não pode fazer nada? Nesse caso aqui, a gente sabe que a instauração de um inquérito policial, ela causa um constrangimento para a pessoa. Ninguém quer estar sendo investigado por algum delito ou por algum fato. Isso causa um certo constrangimento para a pessoa, até em relação toda à sociedade. Então, trazendo esse constrangimento aqui, se o investigado, por exemplo, tomar conhecimento que aquele fato é fato atípico, ele pode adotar uma medida para trancar aquele inquérito policial, para trancar aquela investigação, que ela não chegue ao seu fim e chegue até o Ministério Público e de repente, Deus livre, seja oferecida uma denúncia em razão daquele fato. Então, quando a instauração do inquérito policial ela se mostrar abusiva ou ilegal, é possível que o investigado ele peça o trancamento do inquérito policial. E como que ele vai pedir o trancamento desse inquérito policial? Vai utilizar do habeas corpus ou do mandado de segurança. Quando estiver diante de um inquérito abusivo ou ilegal, o investigado ele pode se valer do habeas corpus ou do mandado de segurança para trancar esse inquérito policial aqui. E ainda, vejam que isso aqui é uma medida de natureza excepcional. Não é porque eu estou sendo investigada por determinado fato que eu posso impetrar habeas corpus ou mandado de segurança buscando trancar esse inquérito. Não. O inquérito ele só vai ser trancado diante de abusividade, ilegalidades. De repente, já está extinta a punibilidade daquele delito. Eu posso trancar aquele inquérito policial. Então, o trancamento do inquérito policial é uma medida excepcional que só deverá ser tomada diante de abusividades ou ilegalidades. E a gente faz isso através do habeas corpus ou do mandado de segurança, ok? E é isso, pessoal. Nós tivemos essas duas aulas sobre inquérito policial. Espero que tenham gostado e tenham bons estudos. Obrigada!